Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. De Deus. Sabe, eu gosto muito de todas as canções que nós cantamos, mas essa última fala profundamente comigo, porque ela foi uma canção, ela já tem muitos anos, e essa canção foi uma das que mais queimou meu coração alguns anos atrás, porque eu entendo que essa canção tem que falar comigo da mesma forma que eu falo com Deus quando eu a canto. Eu canto essa canção e entendo que ela é uma declaração a Deus que nós queremos voltar ao primeiro amor. E que nós precisamos voltar ao primeiro amor como era na antiguidade, quando nós nos convertemos. Quando nós declaramos que estamos agora salvos, então nós o amamos, e aí nós cantamos essa canção com o coração queimando. E eu quero declarar isso, seu coração queime de amor por Jesus, que o seu coração realmente, sabe, seja despido de toda a religião, de toda a dor, de todo o abandono, e seja consumido pelo amor. Afinal de contas, sabemos que Ele nos ama. Agora nós precisamos amá-lo como Ele quer que o amemos. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 14. João capítulo 14. Nós vamos ver um diálogo poderoso acontecendo entre Jesus, Filipe, Tomé, e João registra isso. João está lá, ouvindo esse diálogo, e João está escrevendo tudo o que está presenciando. E é interessante que esse diálogo vai começar a partir de uma experiência que Jesus e seus discípulos tiveram. E Jesus vai dizer aos seus discípulos que Ele é o caminho. E no final desse diálogo, espantosamente Jesus vai falar uma frase que parece que não tem nada a ver, porque os versículos seguintes, Jesus estará falando sobre o envio do Espírito encorajador. Mas vamos ler. Diz assim, você pode abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, e diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar. Se não fosse assim, eu não lhes tinha dito, vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, saberiam quem é o meu Pai. Mas, de agora em diante, vão conhecer e ver o Pai. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e ficaremos satisfeitos. Jesus respondeu, Filipe, estive com vocês todo este tempo e vocês ainda não sabem quem eu sou? Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo
não são minhas, mas de meu Pai que permanece em mim e realiza suas obras por meu intermédio. Apenas creiam que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Assim, peçam qualquer coisa em meu nome, e eu farei. Aí no versículo 15, após tudo isso, Jesus diz aos discípulos: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Aí está o checkmate desse diálogo. Você percebe que Jesus está falando sobre a sua revelação a partir da sua afiliação com o Pai. O Pai estava nele e ele estava no Pai. Jesus vai construir um diálogo a partir de algumas indagações dos seus discípulos. Essas indagações, talvez questionáveis por alguns, mas simplesmente para mim, indagações reais e persistentes e pertinentes. Eles queriam ver o Pai. Só que talvez dentro daquele mover todo que Jesus estava vivendo, eles estavam mais prestando atenção em algumas coisas importantes, mas não tão importantes. Jesus vai dizer a eles: eu sou o caminho, eu levo ao Pai. Jesus vai dizer a eles que a convivência deles com Jesus ainda não tinha feito, de fato, uma evidência para eles. Não era uma evidência concreta. Aí Jesus, após todo esse diálogo, Filipe, Tomé e tantos outros que estavam ali, eles começam a pensar. E aí Jesus deixa uma indagação para eles. Jesus deixa uma revelação para eles. Se me amais, guardem os meus mandamentos. Sabe, talvez essa seja a grande interrogação dos dias atuais. O quanto nós amamos a Jesus. Nós acabamos de cantar, queremos voltar ao primeiro amor. Isso quer dizer que, de uma forma ou de outra, você cantou e liberou uma palavra dizendo: eu quero de volta o primeiro amor. E se eu quero o meu primeiro amor, Jesus nos diz: se você me ama, guarde os meus mandamentos. Os mandamentos que eu deixo com o meu testemunho, o mandamento que eu deixo com a minha vida, e o mandamento que eu deixo na minha relação com o Pai. Interessante você pensar nisso, porque estes versículos, e principalmente o versículo 15, expressa algo direto e significativo. Jesus está falando aos seus discípulos, enfatizando a importância de demonstrar amor por Ele. Você e eu precisamos demonstrar o amor que temos por Ele, não só em canções. Porque em canções talvez seja fácil. Difícil talvez seja no dia a dia, na labuta do dia a dia, nas circunstâncias do dia a dia. Por isso, eu quero te ensinar algumas coisas hoje. Se você me permitir te ensinar algumas coisas hoje, sobre quais são os mandamentos que nós temos que guardar
se amamos a Jesus. Porque se nós não guardarmos os mandamentos, não estará sendo algo concreto o nosso amor. Por isso, observe o que está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. Impressionante esse versículo. Um dos mandamentos que Jesus nos deixa é amar a Deus acima de tudo. Observe. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de toda a sua mente. Versículo 38, este é o primeiro e maior mandamento. Sabe, talvez você possa questionar esse mandamento, mas se você o ama, você tem que obedecer este mandamento. E este mandamento nos diz que o centro de nossas vidas, que o lugar central de nossas vidas não pertence a alguém ou alguma coisa qualquer, pertence ao Senhor, nosso Deus. Pertence a Adonai, Yahvé, pertence ao El Shaddai, pertence ao primeiro e único, pertence ao Senhor de toda a glória. E nós devemos amá-lo. Amá-lo, amá-lo, amá-lo de todo o nosso coração. Não é um terço de nosso coração, não é a metade do nosso coração, é de todo o nosso coração. Talvez você entenda hoje, quando cantamos, que queremos que o nosso coração esteja apaixonado, porque o canto da igreja, o canto da noiva, incendeia meu coração para mim te amar. Você deve ter o seu coração incendiado para amar ao Cordeiro de Deus. Porque enquanto seu coração não for incendiado de amor, você sempre dividirá esse amor com outras coisas. Por isso Jesus está dizendo: o meu primeiro e maior mandamento: ame ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua emoção, que é a sua alma, e de toda a sua mente, que é o seu intelecto. O Senhor está falando da esfera ou da tricotomia humana. Ele está dizendo que nós precisamos amar ao Senhor. E amar ao Senhor não é uma opção. Amar ao Senhor é uma obrigação daqueles que foram alcançados por seu amor. Senão você torna-se um egoísta. Senão você torna-se uma pessoa que não sabe o que é amor. Porque o amor sempre será uma mão dupla. Eu amo e sou amado. Ou eu sou amado e amo. E Deus amou você primeiro. E espera que você devolva este amor em todas as esferas da sua vida. Porque se assim não for, você vai perder o ápice do amor. Amor precisa ser devolvido. E que o Espírito Santo hoje restaure o primeiro amor da sua vida. Que Ele incendeie seu coração, que a noiva cante apaixonada, que a noiva esteja debaixo de uma unção apaixonante e que a noiva não desista de amá-lo, mesmo se as circunstâncias forem difíceis, porque amamos a Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele fez naquela cruz por nós. O amamos porque perdoou os nossos pecados. Amamos porque Ele nos deu uma nova vida em Cristo. Amamos porque Ele nos fez nova criatura. Amamos porque tudo que era velho se fez novo através dEle e em nós. Por isso o amamos.
E você precisa reconectar esse amor dentro da sua vida. Sabe, uma segunda coisa que eu poderia te dizer, que é um mandamento que você e eu devemos guardar, está no mesmo capítulo 22, só que agora no versículo 39. Olha só o que ele está dizendo. Primeiro ama a Deus acima de tudo, e depois ama o teu próximo como a si mesmo. Ah, pastor, mas isso é difícil. Não quero saber. Esse é o mandamento. Ah, mas eu amo ao Senhor, mas eu não quero amar ninguém. Desculpa, então você não o ama. E diz o texto, o segundo, igualmente importante. Ele não despreza o primeiro quando diz que o primeiro é o maior mandamento. E o primeiro, ele fala agora que tão igual quanto o primeiro é o segundo, que é: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe ninguém que diga que ama a Deus que não esteja disposto a amar seu próximo. Ah, pastor, é difícil. Claro que é difícil, mas é um mandamento. Você não tem opção de dizer não. É uma aliança, você não tem opção de dizer: eu não posso, não quero cumprir esta parte. Mas você diz que você o ama, então se você o ama, ame seu próximo. Da mesma maneira que você se ama, que você se beija, que você não quer mal para você, ame o seu próximo. Ah, mas o meu próximo me persegue. Ame seu próximo. Ah, o meu próximo me odeia. Ame seu próximo. Ah, o meu próximo fala mal de mim. Ame seu próximo, porque esse é um mandamento. E é muito importante esse mandamento. Agora você pode dizer: eu não quero fazer isso. Se você disser que não quer fazer isso, eu posso questionar Jesus na sua vida. Porque você não pode dizer que ama o seu próximo, se você que você ama a Deus e não obedece o seu mandamento. Se você não consegue dizer um ai, diga um amém pelo menos. Porque se você não consegue entender isso, você está com um problema sério. E eu não estou dizendo que isso aqui é fácil. Para aqueles caras que ouviram isso no início, isso também não foi fácil. Imagina eles sendo perseguidos pelos romanos. Imagina eles perseguidos por tantas pessoas, ouvindo Jesus dizer: ame seu próximo como você se ama. Mas são os meus mandamentos. Em João capítulo 14, versículo 15. Nós acabamos de ler, não é isso? 14, 15. Reafirma: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Uau! Isso é forte. E aí, o questionamento deve ser o seguinte: a construção do pensamento é o seguinte: quais são os mandamentos que eu tenho que obedecer? O primeiro é amar a Deus. O segundo é amar a si mesmo. O terceiro é perdoar os outros. Em Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15, ele vai dizer, porque talvez uma das coisas mais difíceis para mim compreender na Bíblia é que mesmo ele crucificado, mesmo ele passando por série de situações amargas, difíceis, complicadas, ele ainda olha para o céu e disse: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Talvez isso fosse uma declaração
de amor. E foi uma declaração de amor. E aí a minha pergunta é: por que nos achamos maiores do que Jesus para não perdoar as pessoas? Observe. No versículo 14 diz: seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Lógico que isso aqui é forte. Como diria um crente bem pentecostal em qualquer lugar, isso é forte, Jeová. Isso é forte. Ontem eu estava num lugar com alguns irmãos aqui, tinha um crente na minha frente, e eu ouvi aquele crente dizendo: isso é forte, fala, Jeová. E isso para mim me chamou a atenção, porque às vezes queremos que o Senhor fale, mas não queremos que Ele fale o que nós precisamos ouvir. Queremos que Ele fale o que nós queremos ouvir. Posso ouvir um amém? Você não precisa ouvir o que você quer. Você precisa ouvir o que você precisa. Porque se ouvir o que você quer, você torna-se um filho mimado. Mas se você ouvir o que você precisa, você torna-se um filho maduro. As suas reações de maturidade serão outras. A sua reação de filho, talvez sem maturidade, seja aquela de dizer: eu não precisava ouvir isso. Sabe, às vezes nós precisamos ouvir coisas que não queremos, mas precisamos. E eu quero declarar no nome de Jesus que tudo que ouvimos será para o nosso crescimento, desenvolvimento, será para a nossa expansão mental, física e espiritual, para nos encontrarmos como filhos maduros. O problema é que nós não queremos maturidade. Porque às vezes achamos que nossa imaturidade é a melhor. Não. Se vocês perdoarem aqueles que pecaram contra você, seu Pai Celestial os perdoará. Se recusarem perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Isso é uma mão dupla. Eu estava falando isso, acho que na sexta-feira, com o Ivan e o Adriano, sobre a questão das promessas que estão vinculadas a algumas coisas. E nós usamos ali o dízimo como pano de fundo. E eu dizia a eles que não adianta você fazer, Deus fazer a parte dele, se você não fizer a sua parte. Para Deus é muito mais fácil fazer a parte dele. Para nós é muito mais difícil. Mas é nessa dificuldade que nós vamos crescer, que nós vamos romper. E eu quero dizer a você que Deus quer romper na sua vida. Deus quer perdoar seus pecados. Deus quer tirar toda a culpa de cima de você. Deus quer rasgar a dívida que você tem diariamente, porque todos nós pecamos diariamente. Todos nós erramos diariamente. Talvez não pecamos premeditadamente, mas pecamos acidentalmente, mas assim mesmo pecamos. E se queremos ser perdoados por Deus, precisamos atrelar esse perdão ao perdoar as pessoas. Se não for assim, você terá um problema. Aí você diz: pastor, isso é muito difícil. Cara, nunca foi fácil. Desculpa o cara. Irmãos, deixa eu ser mais crente. Irmãos, varão e varoa, nunca foi fácil fazer o que Jesus ensinou. Mas é isso que nos diferencia de qualquer outra situação ou pessoas lá fora. O que nos diferencia não é carregar uma Bíblia debaixo do braço ou na mão, ou levantar nossas mãos e cantar uma canção. O que nos diferencia é o nosso comportamento.
Se não houver um comportamento mudado, transformado, estamos perdendo tempo. E não tarda, ele virá. E não tarda, ele baterá a porta. E se nós formos pegos de surpresa, não teremos tempo de nos corrigir. Por isso o Espírito fala à igreja. E a igreja apaixonada, ela vibra porque o Espírito está falando com ela. E ela sabe que ela tem que se preparar. Porque a noiva de verdade está cingindo a sua vida com óleo, com a presença do Cordeiro de Deus. Você pode dizer um amém por isso? Afinal, você é uma noiva apaixonada. Ou não é apaixonada? Ou tudo que nós cantamos, dançamos, pulamos aqui é só da boca para fora? Porque se é só da boca para fora, querido, eu sinto muito. Mas você está perdendo o melhor momento da sua história. Sabe, igreja, nós temos ouvido a voz do Espírito. E mais do que ouvir, nós precisamos corresponder aos anseios do Espírito. Porque senão, perderemos o foco do que fomos chamados para fazer. Se você abrir a sua Bíblia, por gentileza, no mesmo livro de Mateus, no capítulo 20, no versículo 26 e 28, Jesus vai nos dar um outro mandamento, que é servir ao outro com humildade. Sabe, ontem eu ouvi uma palavra que Deus mexeu muito no meu coração. Mas o que mexeu muito com o meu coração foi uma frase que o ministro nos ensinou. A olhar para o outro e dizer ao outro: você é superior a mim. Sabe, a gente tem que começar a aprender isso. Eu posso ter um título, mas não é o título que me faz ser um servo de Deus. Eu tenho que saber viver sem usar o microfone. Eu tenho que saber viver sem usar o altar. Tem gente que não sabe viver sem o altar, sem o microfone, sem isso, sem aquilo outro. Eu quero viver amando a Jesus em todo o tempo. E para amar Jesus todo o tempo, eu tenho que vê-lo como superior a mim. Eu tenho que olhar você como um servo de Deus e tenho que ver você com superioridade. Ah, mas eu não gosto. Ah, ele é feio, mas eu o amo. Ele é feio, mas ele é superior a mim. Ele é superior a mim. Por que ele é superior? Porque Jesus me disse que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. E ele me disse isso aqui, olha. Mateus 20, 26. Entre vocês, porém, será diferente. A marca do povo de Deus é ser diferente. Eu profetizo diferença aqui essa noite. Eu profetizo gente diferente em todas as áreas de atuação. Gente que marcará a sua geração com uma unção de diferença. Diferença no amor, diferença no intelecto, diferença no conhecimento, diferença em tudo, porque o diferente é aquele que Deus está chamando nessa geração. Ele está dizendo: porém, será diferente com vocês, Centro Cristão da Família. Porém, Centro Cristão da Família, saiam da normalidade. Saiam da construção da normalidade. Sejam diferentes no agir, no falar. E ele vai continuar. Seja diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja o servo. Posso ouvir um amém hoje, igreja? Pelo menos para isso. Você não será líder por ser líder, você será um líder por ser servo. Servir é uma habilidade, um dom de Deus na sua vida.
antes de qualquer título, tenha o maior de todos os títulos: eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus e consequentemente eu sirvo meus irmãos, porque se eu amo a Deus servindo os meus irmãos. Versículo 27, por gentileza. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se tornem escravos. Escravos de quem? Faça uma interpretação do texto. Escravo de quem? Se ele falou que para mim ser um líder, eu tenho que servir quem? Quem eu tenho que servir? Será que é o Senhor ou o meu irmão? Será que eu tenho que ser escravo do Senhor ou do meu irmão? Interprete o texto. Versículo 28, por gentileza. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e doar sua vida em resgate de muitos. Então, se eu o amo, eu preciso amar as pessoas e servir aos outros com humildade. Talvez nos dias atuais eu esteja chamando o maior palavrão do mundo quando eu digo a alguém dentro da igreja: seja mais humilde. Quebre a sua cerviz. Jogue seus títulos diante das pessoas. Relendo o Apocalipse esses dias, eu percebi que existem pessoas no céu que jogaram as suas coroas diante de Jesus. E eu percebo que Jesus quer levantar uma igreja apaixonada, ataviada, cheia de fogo, cheia de poder, cheia de unção, mas uma igreja que seja humilde. Uma igreja que não tenha o seu pronome ou seu nome estampado em lugares, ou as suas frases de efeito, mas que tenha a característica de Jesus, que dê a sua vida por outros, que entregue a sua vida em serviço, que seja um resgatador de vidas. Porque se não houver isso em nós estamos rasgando a Bíblia, estamos rasgando com tudo que aprendemos. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E isso é desafiador, porque amamos, então obedeçam os meus mandamentos. Porque se você diz que me ama e não obedece meus mandamentos, você não me ama. E não é eu que estou dizendo isso. Queria eu te dizer que Deus te ama tanto que não se importa com a tua obediência, mas eu não posso dizer isso. Eu não posso te dizer que Deus te ama tanto e Ele quer só meia obediência de você. Eu não posso dizer isso. Sobre mim está o peso de uma glória, sobre mim está um peso de responsabilidade. E eu preciso tratar isso com toda a responsabilidade possível. E eu, como parte do corpo de Cristo, eu não posso dizer a você que existe aqui uma abertura para você obedecer pela metade. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você ouve e deixa isso chegar no seu coração e corresponde a essa mensagem, vivendo uma prática do evangelho real. Desculpa.
Ou vive uma prática do evangelho ideal, ou você viverá o real. Porque o evangelho real é um evangelho totalmente diferente do ideal esses dias. Se você olha para o evangelho ideal da Bíblia, você vai ter uma surpresa incrível. Mas o evangelho real que a igreja do Senhor vive hoje é um evangelho de egoísmo puro. É um evangelho de soberba pura. É um evangelho onde nós nos achamos melhor do que qualquer pessoa nessa terra. É um evangelho que olhamos para qualquer pessoa que não comunga da mesma fé que a gente, e a gente aponta o dedo e diz que é filho do diabo, que não presta, que isso, aquilo, outro. O mesmo amor que me alcançou é o mesmo amor que vai alcançar qualquer pessoa nesta terra, porque eu sou portador, porque nós somos portadores do amor que muda o mundo, do amor que muda pessoas. Como ouvirão se não há quem pregue o amor? Fácil é apontar o dedo, difícil é sair de dentro da nossa comodidade e dizer: Jesus te ama, Ele quer perdoar seus pecados. Mas a gente se acha melhor do que alguém, porque a gente tem um carro, uma casa, porque a gente tem uma roupa bonita. Não, a gente não é melhor do que ninguém. Nunca foi, não é e nunca será. Porque só temos o que temos porque foi Ele que nos resgatou primeiro. Só somos o que somos porque Ele estendeu a sua mão primeiro. Estávamos no pecado, estávamos distantes, e Ele estendeu a sua mão para nós e nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Só somos filhos de Deus porque Ele nos amou. E chegou a hora de dizer ao mundo que nós amamos as pessoas, que nós servimos as pessoas, porque Ele nos amou primeiro. E parte da retribuição deste amor é amar as pessoas e obedecer os seus mandamentos. Difícil, complicado, mas a verdade. E quero dizer para você, se você o ama, você deve viver em integridade. Observe o que diz Mateus capítulo 7, versículo 37. Integridade é o que está faltando hoje na igreja, irmãos. Pessoas que não são íntegros, ministérios que não são íntegros, irmãos que não são íntegros. Ele vai dizer à igreja, aos seus irmãos ali, aos nossos irmãos, Mateus 5,37, ele diz: digam apenas sim, quando for sim, e não quando for não. Tudo o que for além disso procede do inimigo. Sabe por que está falando isso? É porque ele previa que muitos de nós seríamos aqueles que compram e esquecem que compramos. Aqueles que prometem e esquecem que prometeram. Aqueles que imaginam que as outras pessoas não prestarão atenção nas suas falas e que não iriam cobrar as falas das outras pessoas. Ou nós aprendemos a ser íntegros como um mandamento, ou continuaremos andando em círculos. A integridade é uma chave de prosperidade sobre a igreja. A prosperidade da igreja não virá apenas com campanhas de prosperidade, mas virá sobre a igreja com integridade. Porque contra o princípio da integridade não podemos combater. Ou o princípio nos quebra, ou somos quebrados pelo princípio. E eu não quero ser quebrado por falta de fidelidade a princípios. Enquanto formos quebrados, não prosperaremos, irmãos. E eu quero dizer a você essa noite: seja alguém íntegro.
Tenha integridade no seu agir, no seu falar. Tenha integridade com as pessoas que você conhece. Irmãos, para de fingir que você não está lembrando das coisas. Você não teve amnésia. Você teve sem vergonhice. E às vezes achamos que Deus não está vendo. Eu vou te dar outro princípio de prosperidade. Seja alguém que corrige os seus erros. Peça perdão e vá corrigir seus erros. Vá até as pessoas e diga: eu errei contra você e eu quero pedir perdão e consertar a minha vida. Isso vai te fazer prosperar. Ou você nunca se perguntou às vezes, por que você não está vivendo o que Deus quer para a sua vida? Seja mais inteligente, seja mais coerente, faça um exame semanal, diário. Pergunte a você mesmo, aonde está o erro? Porque às vezes você está fingindo que não tem erro, e há erro sim. E Jesus está dizendo: seja alguém que quando for necessário dizer sim, diga sim. Mas quando for necessário dizer não, diga não. Porque sapateado de catita é do maligno. Diga um amém, pelo amor de Deus. Porque se nós não olharmos para nós, não adianta olhar para os outros e apontar os erros. Corrija a sua vida. Ainda há tempo de correção. Ainda há tempo de aprumar a sua vida. Ainda há tempo de ver algumas coisas acontecendo. Ainda há tempo de você ver a glória do Senhor estendendo-se sobre a sua casa. Mas para isso haverá uma necessidade de correção, de integridade. A vida é sua. A vida é sua. Você sabe como a administra, não sabe? Eu espero que saiba. Como seu pastor, eu só posso dizer a você algumas coisas quando você me permite dizer. Se você não me permite dizer, eu também não vou falar. Mas é muito nítido algumas coisas que eu vejo. E eu vejo algumas coisas, não é porque você não é uma boa pessoa, é porque você quebrou princípios. E quando se quebra princípios, os princípios quebram com a gente. Ou você nunca pensou nisso? Ou você nunca analisou isso na sua vida? Ou você nunca olhou para a sua vida e procurou saber por que as coisas não estão dando certo? Ou você é daqueles crentes que já estão dizendo: é assim mesmo, eu nasci para isso, eu nasci para aquilo. Ei, os pensamentos que Deus tem a nosso respeito são bons, são maravilhosos. Deus não quer nos ver sofrendo, Deus não quer nos ver dando soco em ponta de faca, Deus não quer nos ver rodando em círculos, mas em toda a Bíblia, tudo o que acontece com o homem é uma decisão do homem. Cito sempre nesse altar que existem duas portas: as portas da bênção e da maldição. Deus deixou isso claro em Deuteronômio. Ele diz assim: as portas estão aí à disposição, mas as escolhas, ou a escolha, não é minha. A escolha não é minha, a escolha é sua. Você vai escolher que porta você vai entrar. E a porta que você vai entrar necessitará de uma decisão. A decisão de ser abençoado ou de ser amaldiçoado, a decisão é sua. Não culpe Deus. Não culpe o pastor Marcelo, a profetisa Cristiane.
Não culpe o Centro Cristão da Família. Não culpe ninguém pelas causas de tudo que você está vivendo, se você está debaixo de uma maldição que você mesmo provocou. Porque quando você provoca, você atrai. E quando você atrai, você caminha debaixo disso. E às vezes é muito mais fácil a gente culpar pessoas. É muito mais fácil a gente culpar o governo, culpar a estrutura, culpar... Não culpe ninguém não. Seja íntegro. Se você tem um culpado, e esse culpado é você, assuma a sua culpa. Assuma a sua culpa. E corrija o seu caminho. Pastor, que palavra, hein? Não estou preocupado com você. Se você vai gostar dela ou não. Eu estou preocupado em você endireitar a sua vida. Eu estou preocupado porque daqui a pouco você vai sair pelaquela porta e você vai enfrentar uma semana cheia de obstáculos, cheia de situações que você nunca nem imagina. Há coisas que você está querendo resolver há meses, há anos e não consegue resolver porque você precisa corrigir o seu caminho. E o Senhor quer te dar muita grandeza dele, Ele quer te dar muita fartura, mas Ele não pode fazer se você não deixa Ele fazer. Seja mais íntegro. E que você possa receber essa palavra. E que você possa se transformar em uma pessoa que quer voltar ao primeiro amor. Pastor, mas por que tudo isso? Porque hoje encerramos um ciclo. E nesse ciclo que nós falamos de amor, você entendeu que Ele te ama. Mas você precisa entender que você precisa amá-lo. E se você o ama, você obedece seus mandamentos. Ai, pastor, é duro, é difícil. Não se preocupa. É duro, é difícil, mas você consegue. Se você quiser, é claro. Essa vidinha, a vidoca que nós vivemos, ela precisa mudar, irmãos. Irmãos, eu não sei se você está cansado de tanta coisa. Você até fala, né? Eu estou cansado, estou sobrecarregado. Mas às vezes você não quer tirar o peso que está nos teus ombros. Ah, mas o Senhor disse que Ele vai me dar um fardo leve e suave. É, mas Ele disse que é eu que tenho que jogar o fardo que eu tenho na presença dEle. Atitude. Atitudes. E eu não posso tomar atitudes por você. Eu não posso tomar atitudes por minha esposa, para os meus filhos. Eu só posso tomar a atitude por mim. Agora, eu decido. Deus não me obriga a nada. Muito melhor seríamos se nós adorássemos um Deus como os muçulmanos adoram. Porque os muçulmanos não têm opção de fazer ou não fazer. Eles são obrigados a fazer. E isso os faz muito mais devotos do profeta Muhammad ou de Alá do que os crentes de Deus ou de Jesus. Isso é uma pregação para outro momento. Mas precisamos amá-lo. Você decide. Quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Eu quero orar junto com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Que nos ajude. Eu tenho um alerta a trazer à igreja do Senhor. Quando menos você esperar, o Senhor se apresentará nos céus. E Ele vai nos cobrar
de tudo que nós falamos e não vivemos. Não preciso ser um profeta ou trazer essa profecia. A Bíblia já diz isso. Que cada um de nós dará conta da sua própria vida. Os dias se aproximam. E eu preciso que você entenda isso com todo o seu coração. Que você o ame de todo o seu coração. O ame de toda a sua mente. O ame com toda a sua força. Está na hora de você se despir de um conjunto de atos religiosos que você se esconde. Você não é um fariseu. Você é um adorador de Cristo. E por adorá-lo e por amá-lo, você precisa obedecê-lo. E olhar para as estruturas e as instruções que ele deixou. E no mínimo, ser fiel a isso. Mas eu quero te dizer mais uma coisa. Deus quer que você viva uma dimensão maior. Porque há uma promessa. Que antes que o grande dia venha, haverá um reavivamento da sua igreja. Haverá um avivamento, haverá um derramar do Espírito Santo. E esse derramar do Espírito Santo vai incendiar a igreja. Nada mais, nada menos do que o amor brotará novamente. O amor pelas almas, o amor pelas curas, o amor pelas libertações, o amor pelo Espírito Santo. Haverá um derramar, haverá um derramar. Mas para quem será esse derramar? Para os obedientes. E se você é um obediente e está aqui, prepare-se. Ele vai encharcar seu coração de amor. E você andará por essa terra amando as pessoas. Você servirá essa igreja amando as pessoas. Você andará por aí olhando para as pessoas e não desistirá delas e não deixará-las voltarem de mãos vazias, porque você estará cheio do amor dele. O amor que o fez curar os leprosos. O amor que o fez entrar na casa de Zaqueu. O amor que o fez curar o cego Bartimeu. O amor que o fez entrar na casa de Jairo. O amor que o fez entrar na casa de Pedro e curar a sua sogra. O amor que o fez amar aquele endemoniado em Gadara. O amor que o fez fazer aqueles homens fazerem a pesca maravilhosa. O amor que o fez multiplicar o pão e os peixes. O amor que o fez ressuscitar a Lázaro 3 dias depois de morto. Tudo isso não era só uma missão. Tudo isso era uma comissão gerada por amor. Então, se você o ama, obedeça os seus mandamentos e flua naquilo que ele tem para você. Senhor, eu oro essa noite como eu nunca orei antes sobre esse tema. Estão aqui teus filhos e tuas filhas, homens, mulheres,
jovens, adolescentes, crianças, homens e mulheres que podem fazer coisas maiores do que o Senhor fez, não por causa de serem membros de uma igreja, mas porque te amam. E os que te amam obedecem seus mandamentos. Os que te amam estão se despindo do seu próprio eu. Os que te amam deixarão tantas coisas para fazerem aquilo que o Senhor quer que seja feito. Batiza o Centro Cristão da Família com o teu amor. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Até João Batista reconheceu isso quando disse que ele poderia batizar nas águas, mas viria um que os batizaria com fogo. E esse fogo é o teu amor, Senhor. Nada mais, nada menos do que o fogo do teu Espírito é o nosso amor por ti. De uma forma real e poderosa. Nos dá coragem, Senhor. Nos dá coragem para corrigir a nossa vida. Nos dá coragem, Senhor, para corrigir os nossos passos. Nos dá essa coragem. Para olharmos para dentro de nós e ao nos examinar, possamos reconhecer que falhamos. E que possamos reconhecer que o Senhor é forte, poderoso, inigualável para corrigir nossos erros. Por isso, Senhor, nos submetemos a esta palavra. Como igreja do Senhor, ouvimos a tua palavra e pedimos forças para obedecê-la. Pedimos forças para entendê-la. Pedimos compreensão para sair daqui hoje e enfrentar a nossa vida lá fora de uma forma diferente. Porque o mundo não vai mudar, mas nós podemos mudar, Senhor. Nós podemos mudar. Nós podemos mudar. É o que eu oro, no nome de Jesus. O amém da igreja. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.